Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque eu te dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso Português Cultural, o podcast para estudantes de nível intermediário e um pouquinho mais acima, em que a gente fala sobre aspectos culturais importantes aqui do Brasil, pessoas importantes, palavras comuns, para você conseguir conversar melhor com os brasileiros. Ou como disse Einstein, quem não estuda todos os dias acaba se dando mal. Ou será que foi Dostoiévski que disse isso? Eu não sei, porque o assunto de hoje é Clarice Lispector, a autora brasileira que é muito profunda, muito interessante, mas que tem o maior número de citações falsamente atribuídas a ela. Lembrando que para os episódios do podcast de Português Cultural, as transcrições são livres, ou seja, você pode encontrar essas transcrições ali na descrição desse episódio. Tem um link específico, você clica no link e vai ver a transcrição. Eu recomendo muitíssimo porque é uma boa maneira de você acompanhar o assunto do qual eu vou falar pelos próximos 20 e tantos minutos. Vamos começar! O que eu vou te contar começou a acontecer ali em meados da primeira década dos anos 2000, mas se popularizou principalmente quando o Facebook apareceu. Se você tiver tido o Facebook no passado ou conhecer o Instagram também hoje, sabe que, além de fotografias, as pessoas também gostam de postar imagens bonitas e citações. Neste último campo de citações, as pessoas procuram aquelas que sejam mais profundas. Podem ser citações até mesmo de autores que elas talvez não conheçam pessoalmente, mas acharam a citação profunda e resolveram postar para as outras pessoas. Assim, elas mostram para as outras pessoas que são inteligentes e que sim são profundas e conhecem autores e citações interessantes. Bom, mas o fato é que na ânsia, né, na vontade de postar essas citações, as pessoas acabam não olhando de onde vêm essas citações. Será que a pessoa a quem se atribui aquela citação é realmente a autora daquela citação? Porque eu poderia dizer para você, e você conhece alguns autores, ou pessoas famosas, né? Como disse o Einstein, chocolate fica melhor se não tiver açúcar. Bom, o Einstein nunca falou sobre chocolate publicamente, pelo menos até onde eu sei. Se ele tiver escrito sobre isso, é apenas uma coincidência, eu não sei de nada, mas vê só como é fácil. Eu digo que fulano disse isso, você escuta e não confere, ou seja, você não verifica, você não averigua e, tchan, de repente aquela citação é atribuída àquele autor. Isso aconteceu aqui no Brasil com muitos autores importantes, mas uma autora em especial se destaca dentre todos os outros por vários motivos que a gente vai falar agora, que é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista muito importante aqui no Brasil. Poucas pessoas conhecem, ou melhor dizendo, poucas pessoas lembram que ela foi jornalista também. Quando falam de Clarice Lispector, na maior parte do tempo, as pessoas se lembram dos seus romances profundos e de difícil compreensão, ou talvez de algum conto que ela tenha escrito. E eu vou já falar sobre isso. Mas o fato é que Clarice Lispector foi também jornalista e foi aí que ela começou a vida dela. Mas antes da gente falar disso, vamos para o começo, né? Porque é bom saber de onde a Clarice vem. A Clarice, na verdade, vem da Ucrânia. Ela nasceu na Ucrânia com o nome de Chaya Pinkasovna Lispector e veio para o Brasil muito bebezinha ainda, com 2 anos. Ela nem sabia exatamente onde estava. A família dela veio para o Brasil porque eles estavam fugindo das perseguições aos judeus na Ucrânia. Ou seja, a Clarice é de família judia.
Hum? Aqui no Brasil, eles vieram para o Nordeste, especificamente pertinho daqui da Bahia, ali para Maceió, né, aqui em Alagoas, e depois eles foram para Pernambuco, um pouco mais para cima. Inclusive, eu tenho muitos alunos que conhecem Pernambuco e que adoram. Eu acho que Porto de Galinhas fica por lá, né? É um local muito bonito para se conhecer. Mas, voltando para a vida de Clarice, ela cresceu no Nordeste do Brasil e se mudou para o Rio de Janeiro em 1939. Na época, ela foi estudar Direito. E anote aí, tá? Estudar Direito não significa estudar correto. Não necessariamente. Estudar Direito significa que você foi estudar as leis, a todas essas documentações, provavelmente para trabalhar como advogado ou advogada, ou juiz ou juíza. Hum? Claro que essas não são as únicas profissões, mas são as que mais se destacam, são as que mais a gente lembra. Clarice Lispector começou a estudar direito, mas ao mesmo tempo ela escrevia bastante. E em 1943, ou seja, 4 anos mais tarde, ela publicou o primeiro livro dela, que era o Perto do Coração Selvagem. É um romance, e aqui eu tenho que fazer uma pequena pausa, porque um romance aqui no Brasil não é necessariamente uma história romântica. Não, não. Um romance é uma história, geralmente de longa extensão, e é o que em alguns outros idiomas latinos e também no inglês se chama de novela. O romance não é uma história romântica necessariamente. A gente tem muitos romances de terror e os escritores que escrevem romance são romancistas. E a Clarice era uma romancista na época que ela escrevia, né, que ela estava viva, e ela escreveu vários romances também. Mas não foram só romances que a Clarice escreveu. Ela, na verdade, começou a escrever muito pequena. De acordo com algumas fontes, ainda com 10 anos, ela escreveu uma peça de teatro e ela também escrevia contos que ela enviava para os jornais locais, lá no Recife. Além disso, ela passou a escrever muito mais depois que a mãe dela faleceu, em 1930, e quando se casou com um diplomata, em 1943, passou também a colaborar com diversos jornais. Ela teve 2 filhos, morou em vários países e, gente, ela é muito, muito popular ainda hoje no Brasil. As obras da Clarice, ou seja, os trabalhos literários da Clarice, ficaram muito importantes, ou melhor, ficaram muito populares e foram muito importantes por vários motivos. O primeiro deles é que o estilo de escrita dela é muito próximo, para você ter uma referência, é muito próximo do estilo de escrita de Virginia Woolf. É um monólogo interior, um fluxo de pensamento. Às vezes é bem difícil de compreender, confesso, especialmente se você não tiver um vocabulário bom. Mas é um livro acessível, ainda assim, e muito lírico, muito delicado. E ela partia de tópicos muito simples, como por exemplo, um almoço de domingo, para começar a falar sobre coisas muito, muito profundas. Alguns dos temas mais comuns e recorrentes nos livros de Clarice Lispector são aqueles que lidam com a complexidade da condição humana. É uma maneira muito chique, muito elevada de falar, que ela falava sobre identidade. As personagens dela frequentemente têm crises existenciais. É como quando a gente está chegando assim aos 40, 50 anos e pergunta, gente, o que foi que eu fiz da minha vida? Onde é que eu estou? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Inclusive, essa crise que geralmente dá entre os 40 e 50 anos das pessoas tem um nome em português. É a crise da meia-idade. A Clarice também falava muito sobre solidão, não só o isolamento emocional, né, a distância de outras pessoas, mas também a
distância, o distanciamento, a alienação. E ela falava muito sobre a condição feminina, sobre a experiência das mulheres, a sensibilidade feminina, as pressões que as mulheres sofrem, as expectativas e os desafios que as mulheres têm em um mundo, especialmente na época da Clarice, mas ainda hoje é muito presente, em um mundo dominado pelos homens. Em livros como Laços de Família e A Hora da Estrela, esse é um tema muito, muito importante. Inclusive, Laços de Família é o meu livro favorito dela, e não por acaso, é também o nome de uma novela brasileira muito popular, se eu não me engano, ou do final da década de 1990 ou do começo dos anos 2000. Não me lembro exatamente de quando, mas era uma novela muito interessante que eu, como criança, não podia assistir, mas eu assistia mesmo assim, porque aqui no Brasil a gente não tinha muito esse controle de o que é que a criança assistia na televisão, não. Mas isso fica para outra hora. Gente, eu não sou do interior do Brasil, mas eu sou quase, porque a cidade onde eu cresci era uma cidade com uma atmosfera interiorana, ou seja, uma atmosfera do interior. Além disso, muitos dos moradores de Maracanaú, os originais, vieram do interior do Ceará. Então, era realmente uma cidade que ficava perto da capital, mas tinha um aspecto do interior. E era comum a gente ter bichinhos em casa. Não bichinhos como insetos, mas esses a gente também tinha, e sim bichinhos como galinhas, porquinhos, bodes e outros animais também. Aí quando eu lembro disso, minha casa parece um zoológico. Mas a gente tinha galinha, que era uma coisa muito especial. Primeiro porque meu pai gostava muito de galinha, né? Ele criava as galinhas com muito cuidado, com muito amor. Mas também porque, quando estava precisando de comida, galinha bota ovo e também dá carne. Claro, ela bota ovo e continua viva. Se a gente pega a carne da galinha, tem que matar. E era comum, especialmente para o almoço de sábado ou domingo, domingo era mais especial, quando a gente tinha toda a família, aquele bando de primo que você nem lembra o nome, aquela gentalha toda. Claro que é porque eu estou falando de uma maneira irônica, tá? Que não era gentalha, era minha família. E gentalha é uma maneira pejorativa de dizer pessoas, mas pessoas de baixo nível, sabe? Pobres, nojentos, gentalha. Que era como algumas pessoas se referiam às outras. E aí chegava uma tia específica minha. Gosto muito dessa tia, até hoje ela ainda está entre nós, né? Tá Vivinha da Silva, mas na época ela era uma mulher jovem, forte, tinha uns brações assim, e ela gostava muito de comer frango, especialmente galinha caipira, que era a galinha que é criada no campo ou criada solta, né? Não é a galinha industrial. E aí quando a minha tia chegava lá em casa, ela chegava, escolhia uma galinha, e quando dava assim 10h30, 11 horas da manhã, a minha tia pegava a galinha, assim, pelo pescoço e quebrava o pescoço da galinha. Depois virava de cabeça para baixo para o sangue descer, o sangue descia num pote, e depois ela ia depenar a galinha, tirar a- as penas da galinha para a gente comer. Eu estou descrevendo isso porque, primeiro, eu nunca conseguia comer galinha quando eu via ela sendo morta. Eu dizia, se eu não vejo, eu posso comer, mas se eu vir, aí não dá. Eu não tenho como comer uma vítima de um assassinato. Mas esse é um fato comum para muitas pessoas aqui no Brasil que cresceram no interior ou que têm família de interior e que criavam bichos em casa. E esse é o tópico de um dos contos mais fantásticos e mais comuns da Clarice Lispector, que se chama Uma Galinha. Ele começa exatamente como muitos brasileiros conhecem. A primeira frase é a seguinte: era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela
um anseio. E é muito legal porque agora sou eu, professor Eli, falando com você. É, é muito legal esse conto porque parte de uma coisa muito banal, muito simples, que é uma galinha que vai ser morta para virar almoço de domingo, que de repente essa galinha se descobre livre. E eu até fico todo arrepiado. Isso significa que os pelos que estão nos meus braços, eles sobem. Eu fico arrepiado quando eu falo isso, porque é uma coisa tão simples e fácil de imaginar, mas é tão inusitado, é tão surpreendente, que você fica, gente, eu nunca pensei numa galinha sob esse ponto de vista. E esse é o conto que eu recomendo vocês começarem, né, para poder ler Clarice Lispector. Eu tenho agora uma lista de recomendações dos livros dela, os livros maiores, mas claro, você tem que ter um nível de português mais alto ou muita paciência para ler os livros da Clarice Lispector. Dos grandes romances da Clarice Lispector, os que eu recomendo para começar são Perto do Coração Selvagem, que é o romance de estreia, ou seja, é o primeiro romance que ela escreveu. E quando a gente diz que é alguma coisa de estreia, é o primeiro que alguém faz. Então, se você é um cantor ou uma cantora, você faz um show de estreia. É a primeira vez, né? Uma peça musical, ela normalmente tem uma estreia na Broadway, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as novelas estreiam na televisão. A gente está usando como verbo, estrear. E eu estreei como professor em 2012 para 2013. Foi quando eu comecei a dar aulas mesmo, né, que antes eu só estudava. Mas, voltando, Perto do Coração Selvagem, que é um romance de estreia da Clarice Lispector, que fala da história de Joana. Esse livro tem uma cronologia não linear, ou seja, é um fluxo de consciência, não é nada linear, tá? Mas a linguagem emocional desse livro é muito bonita, recomendo. Outro livro que é muito popular dela é A Hora da Estrela. É o último livro publicado pela Clarice Lispector antes dela morrer e fala da história de Macabea, uma jovem nordestina que se muda para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. É muito parecido com a vida da Clarice, né? Que ela também era nordestina e acabou indo para o Rio de Janeiro. Esse filme, aliás, esse livro, A Hora da Estrela, virou um filme muito bonito, muito delicado. Eu recomendo muito o filme, se você quiser assistir, e é até uma boa introdução. Assiste primeiro o filme, depois lê o livro. Olha que ordem bonita. E o terceiro livro dela que eu recomendo é Laços de Família. Laços de Família é uma coletânea, ou seja, é uma coleção, né, uma coletânea de contos. Nesse livro está a galinha, mas a galinha, eu vou deixar um link para esse conto também na transcrição desse episódio, tá? Dê uma olhada lá, porque você pode baixar. E o conto é curtinho, são 2 páginas, 3 páginas. Dá para ler rapidinho e você vai ver a força e a simplicidade da linguagem da Clarice Lispector. E além desses 3 livros, recentemente eu li, na verdade, porque a minha irmã recomendou, uma coletânea, ou seja, uma coleção das crônicas, ou seja, dos textos curtos jornalísticos da Clarice Lispector. Se chama Todas as Crônicas e é o livro completo. Tem na edição do Kindle, mas também tem a edição impressa. É um livrão, tá? Grandão. E é uma linguagem mais cotidiana, porque ali é um texto jornalístico, então, além do bom estilo, claro, ela tinha que ser bastante acessível. Recomendo muitíssimo esse livro também, que se você não quiser começar com a ficção da Clarice Lispector, você vai ter, com certeza, reflexões muito profundas em uma linguagem bastante acessível nas crônicas da Clarice.
E agora, sabe o que é mais engraçado? A Clarice Lispector teve um pesadelo e o pesadelo dela se tornou realidade. Esse foi o pesadelo. Ela disse: Acordei com um pesadelo terrível. Sonhei que ia para fora do Brasil e, quando voltava, ficava sabendo que muita gente tinha escrito coisas e assinava embaixo meu nome. Eu reclamava, dizia que não era eu e ninguém acreditava e riam de mim. Aí não aguentei e acordei. Essa citação é confirmada pelo biógrafo da autora Benjamin Moser, de acordo com Elaine Rodrigues, do blog Redigindo. Inclusive, recomendo os textos do blog, né? É um pouco simples a estrutura do blog, mas é um blog bem escrito por essa escritora. E, basicamente, fala que Clarice Lispector, sim, teve um pesadelo de que se passavam por ela, né? Escreviam como se fosse ela, diziam que ela tinha escrito, e acabou que é verdade. Ela continua sendo uma das autoras com mais citações falsamente atribuídas no Brasil. Como disse Einstein, é melhor ter cuidado com o que se escreve por aí. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!